Que nós possamos juntos, nessa tarde de sexta-feira, dia 27 de março do ano de 2020, temos momentos de convivência fraternal, que a gente possa, através do conhecimento, das informações que a história e o Espiritismo nos oferecem, de sorte a recolher aqueles elementos que nos facilitem, nos ajudem nesse momento tão importante da nossa trajetória evolutiva. Nós vamos agradecer a todos os irmãos que estão no chat, ansiosos pela pesquisa, pelo estudo, na Rede Amigo Espírita. O primeiro acesso que nós tivemos hoje foi da nossa Cleone. Fica conosco aí, querida. A Alice, a Marinalva já está no chat, a Regina, Cleidinei. No portal Gênesis nós estamos com a Leila aí desde o início, o Júlio está conosco, a Regina, enfim, todos. Que a nossa tarde possa ser pródiga, então, de oportunidades. Nós vamos, nesse momento, rogar ao nosso Pai Celestial que nos envolva, que nos abençoe. Nós vamos pedir aos bons espíritos que se façam conosco, que o nosso ambiente seja favorecido, então, pelos sentimentos mais puros, pela fraternidade real. E também que as terapêuticas do bem nos envolva e todos aqueles que estão conosco em nossos lares. Rogamos a Jesus que nos inspire no conteúdo aqui veiculado, de sorte que possamos dar um passo adiante no rumo certo da nossa consolidação, da nossa consciência quanto à tarefa que o Senhor nos confiou. Nestas vibrações, nós vamos dar por início mais um estudo Chico Live Xavier. Hoje, nosso tema é a matrona romana. Rapidamente, nós vamos recordar dos dois últimos estudos. O penúltimo, o tema foi Justiça Implacável,
quando trabalhamos a desencarnação de Públio Cornélios Lentulus, Sura. Já na semana passada, o tema foi Amparo e Renovação, estudo de número 24. E hoje, o tema A Matrona Romana, estudo de número 25. Então, hoje, nós vamos fazer do nosso trabalho a sequência dessa leitura comentada do livro que estamos utilizando, Lentulus, As Encarnações de Emmanuel, uma perquisição histórica. Livro do pesquisador Pedro de Campos. Pois bem, no capítulo 15 dessa obra, é intitulado Lentulus Sura, Questão da Descendência. O autor vai dar sequência ao processo, contando o que aconteceu após a morte de Sura. Foi degolado em função da determinação do Senado romano. Lembrando que Sura é a vida, é uma encarnação do nosso Emmanuel, no período da República Romana. Pois bem, para fazer a conexão, Lentulus Sura foi morto aos 53 anos. Teve o corpo reclamado por seu enteado, Marco Antônio. Nesta ocasião, Antônio era ainda um rapaz beirando a idade de 20 anos, cheio de vigor, de aspirações militares e políticas. Lentulus Sura casara-se com sua mãe, Júlia Antônio, prima de segundo grau de Caio Júlio César. Após a morte do primeiro marido dela, Marco Antônio Crético. Júlia, nascida em 104 a.C., era 12 anos mais nova que Lentulus Sura. Estava viúva e era mãe de 4 filhos, cujo mais velho era Marco Antônio, com 13 anos. Quando se casou em segundas núpcias e passou a conviver com Lentulus, de modo perfeitamente legal. Lentulus tinha 46 anos e, na época, passava por uma das situações políticas mais difíceis de sua vida, após ter sido cassado e expulso do Senado. Marco Antônio, o filho mais velho de Júlia, que nas segundas núpcias da mãe era ainda um menino, aceitara o matrimônio com toda a naturalidade e tivera Lentulus como a um pai. 7 anos depois, em 63 a.C., dadas as circunstâncias em que Lentulus foi executado, Antônio mostrou todo o seu afeto ao ir ao cárcere Tuliano reclamar o corpo do padrasto, sem que os possíveis legítimos filhos de Lentulus Sura, oriundos de possível casamento anterior, de adoção ou de emancipação legal, precisassem fazê-lo. A ausência deles poderia ser justificada pela perigosa agitação que tomara conta da urbe ou, simplesmente, pela estadia fora da cidade, motivada por serviço militar em base distante ou coisa do gênero, comum a todos os filhos das boas famílias romanas. Pois bem, nessa época, Antônio contava apenas com 20 anos. Os demais filhos de Sura, de um primeiro casamento, teriam por volta de 30. É interessante esse dado, uma vez que, quando Emmanuel faz referência a essa vida, certa feita,
ele fez um comentário. E nós podemos aqui fazer uma amarração histórica. Que Chico Xavier, nessa época, tinha sido filha também do senador Lentulus Sura. Então aqui nós podemos deduzir que nesse caso se refere a um filho de um primeiro casamento e a esposa anônima. Agora é interessante, porque dadas as circunstâncias da morte de Sura, o regime militar em vigor, não se deve estranhar que Marco Antônio, vivendo em sua casa o drama de uma morte, tomasse a iniciativa de ir ele mesmo, cheio de ímpeto, como lhe era característico, resgatar o corpo de Lentulus. Pois bem, em tais circunstâncias é perfeitamente justificável a ausência de um filho legítimo de Sura para resgatar o corpo do pai. Mas isso é apenas um dado. Vamos a Cícero. Não tinha interesse nenhum em elogiar pessoas de bem da família de Lentulus Sura. Por isso, não falou delas. Mas por razões políticas, procurou ocupar-se daqueles que representavam para ele uma ameaça. Dessa maneira, tendo Antônio como seu principal adversário, em decorrência da pena de morte imposta a Sura, Cícero não lhe poupou ataques públicos, nem registros desfavoráveis. Então nós vamos aqui abrir um link nessa história. Antônio passa a ser o foco de todos os ataques de Marco Túlio Cícero àquela trama que fora abafada. Mas Cícero tinha medo de que retaliações viessem posteriormente. E Antônio, por ser aquele que tinha destaque no cenário, e como enteado de Sura e adversário político de Cícero, passou a ser o foco, então, dos seus ácidos discursos. E o historiador Plutarco relata essa inimizade. Observem o trecho. Júlia, mãe de Marco Antônio, não era em absoluto inferior a nenhuma das grandes matronas de seu tempo. Sob a sua guarda, o jovem Antônio recebera educação, tendo ela se casado novamente após a morte do marido com Cornélius Lentulus, aquele que foi executado por Cícero ao participar da conspiração de Catilina. Parece certo que a morte do padrasto esteve na origem do clima de inimizade e desconfiança que sempre imperou na relação entre Antônio e Cícero. Vocês vão encontrar detalhes, vida de Antônio. Ainda segundo Plutarco, Antônio afirmaria mais tarde, cheio de pesar: ao corpo de Lentulus fora negado o enterro. Somente por intermédio de uma súplica de minha mãe, dirigida à esposa de Cícero, os restos de meu padrasto foram devolvidos a ela. Esse rancor, essa amargura, fomentou um ódio mortal em Marco Antônio. Tanto que, quando se formou o segundo triunvirato, naquele momento tão marcante da história de Roma,
Marco Antônio, Lépito e Otávio, houve uma reunião de 3 dias fora de Roma entre esses generais, fazendo acordos que envolvia questões do poder e da administração do império, dividindo, inclusive, o império em 3 partes. E uma das exigências de Antônio é que Marco Túlio Cícero, Catão e todos aqueles que foram adversários de César e passaram, inclusive, a ter posturas de retaliação contra o desejo dos 3 poderosos, que eles fossem mortos. Por trás dessa exigência, esse painel da história do enteado, que viu o seu padrasto ser morto, ficou marcado no seu psiquismo. Pois bem, alguns anos à frente, a inimizade entre Antônio e Cícero se tornou tão grande que Cícero haveria de escrever as suas Filipas apenas para atacar Antônio. E de fato atacou, dizendo a ele, em uma das passagens, que ele era uma pessoa que tinha problemas, dentre eles vinculação a escravos libertos dentro da sua família, difamação sobre o seu caráter, e etc, etc, etc. Continuando, embora Cícero fosse inimigo político de Lentulus Sura e, pela pena de morte que lhe aplicara, tenha se tornado opositor natural de Antônio, ainda assim é Cícero, em razão dessa inimizade, que nos lega informações valiosas sobre a vida de ambos, seguido pelo historiador Plutarco. Pequeno trecho. Júlia Antônia, por sua vez, após a morte de Sura, e até o final de sua vida, seria uma mulher atuante, defendendo a causa dos filhos, dos parentes e da sociedade. Depois da execução inesperada de Lentulus, envolveu-se nos meandros da guerra civil entre César e Pompeu. Em seguida, após a morte de César, enquanto Marco Antônio perseguia Bruto na Itália, ela exercitava em Roma todo o seu prestígio, influindo decisivamente nos bastidores para o Senado não declarar os atos de Antônio contrários à República. A mãe intervindo pelo filho. Numa dessas iniciativas, intercedeu a favor das mulheres ricas que corroíam o risco de perder sua aristocracia em razão da riqueza cuja política lhes era desfavorável. Numa outra situação difícil, decorrente de crime imputado contra o seu irmão Lúcio Júlio, o mesmo que anos antes fora favorável à pena de morte de Sura, Júlia pediu a Marco Antônio, seu filho, então triunviro de Roma e inimigo de Lúcio, por esse ter acusado Sura, para ser piedoso com ele. Antônio atendeu a mãe, tentando livrar o irmão dela da morte naquela ocasião, embora não pudesse fazê-lo sempre, dadas as indisposições de Lúcio com Otaviano. Após a Guerra da Perúgia, em 41 a.C., embora fosse bem tratada por Otaviano, Júlia deixou Roma e foi a Sicília, no sul da Itália. Dali seguiu para a Grécia, indo visitar Marco Antônio. Em Atenas,
favoreceu a reconciliação de Antônio com os demais membros do governo, retornando depois à Itália, com o filho em 39 a.C., ano de sua morte. Por sua personalidade aristocrática, atuando sempre de modo inteligente nos bastidores da política e à frente dos interesses de sua casa, Júlia foi elogiada por homens ilustres, recebendo deles o título de modelo de matrona romana. Dentre os que a elogiaram estão Plutarco e o próprio Cícero. Júlia Antônia convivera em matrimônio com Lentulus Sura apenas 6 ou 7 anos. Foi respeitada por todos os homens ilustres da Roma antiga, indistintamente, em razão de seus atos dignos de elogios. Foi um espírito de escola em todos os sentidos. Pois bem, o amigo vai perguntar: por que continuar com a história de Sura, uma vez que ele já desencarnou? Dentro da narrativa, dentro da leitura comentada que vimos fazendo. Para reverenciar Júlia Antônia, que aqui nós trouxemos apenas alguns detalhes. Mas o que chama a atenção é o papel de Júlia Antônia na vida de Cornélios Lentulus, uma vez que o casamento aconteceu quase que para salvar o então degradado político do Senado. Ele foi expulso, ele perdeu tudo que tinha. E Júlia Antônia era uma pessoa muito influente, viúva do Crético. Ela casou com ele, não tiveram filhos, mas foi um casamento muito importante na tentativa de Sura voltar no seu projeto da carreira política, a trajetória honoris. Vivera 7 anos com ele, viu a sua morte, educou o seu filho Marco Antônio, intercedeu em momentos importantes daquele momento histórico. Era influente. Agora, o que chama a atenção é que era uma mulher que representava as matronas romanas, as mulheres dignas, que traduziam as virtudes dos clãs, das gens, da tradicional família romana desde o tempo da monarquia, dos primeiros movimentos do reinado romano, até o ano de 509, quando cai a monarquia, inicia-se a república, que perdurou por quase 5 séculos. Emmanuel, na sua obra há 2000 anos, tem um carinho especial às matronas romanas. E nós sabemos que aqueles que estão estudando a trajetória do Espírito Emmanuel, do seu respeito às matronas, às grandes mulheres. Dentre elas, nós vamos observar o benfeitor reservando um espaço muito especial para Célia Lúcius,
personagem do livro 50 anos depois, que depois retorna à Terra para continuar num processo de auxílio a um agrupamento. Nós vamos encontrá-la com o nome de Alcione no livro Renúncia, ou Alcione, como queiram. Pois bem, mas o foco é a vida de Cornélios Lentulus, que vai reencarnar, como nós já sabemos, algumas décadas à frente, como um bisneto de Sura. E o interessante dessa história é porque no recorte em que nós vamos fazer nessa tarde, nós vamos chamar a atenção para uma outra matrona, para trazer elementos de reflexão e, quem sabe, conjugações intuitivas por parte dos nossos estudiosos atentos. E aí, muito interessante, porque nós fomos buscando nos alfarrábios e nos deparamos com um trabalho que nós mesmos fizemos, com as memórias de Arnaldo Rocha, Chico Diálogos e Recordações. E eu estou mostrando aqui a capa da edição 3ª, porque ela foi citada no estudo de ontem pelo Júlio. Na época, a editora era a União Espírita Mineira. Agora o livro está disposto na tela, na edição pela editora O Clarim. E nós, o livro editado em 2006, por volta do ano de 2004, talvez, sentado com Arnaldo Rocha, dialogávamos, e desse conclave bendito, dessa troca de informações, Arnaldo nos inspirou. Ele dava as notícias e a gente romanceava. No capítulo 11 do meu livro, Chico Diálogos e Recordações, intitulado Há 2000 anos, Servir e Marchar, nós fomos muito envolvidos emocionalmente, espiritualmente, para traduzir o pensamento do nosso querido Naldinho. E construímos, então, este episódio, que eu espero que vocês possam gostar do que eu reservei para esse nosso encontro das matronas romanas. Eu comecei o capítulo dizendo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus 12:12. E aí, nós começamos o capítulo dialogando com Dona Neuza, a esposa de Arnaldo, que a gente tem muita saudade dela. Depois, nos deparamos com Arnaldo e fomos abrir uma conversa. Inclusive, na época, eu fui obrigado a ler muitos livros de história, romances também, e me deparei com um livro, Um Pilar de Ferro, da escritora Taylor Caldwell, que faz um detalhamento romanceado dessa época. Conversamos com Arnaldo, falamos de Marco Antônio, Júlio César, Pompeu, Sura, Sila, Crasso, Cetego, personagens. Arnaldo nos trouxe informações e aí a gente dialogou bastante sobre César, Napoleão. No livro nós trouxemos um recorte de um texto de Humberto de Campos, Irmão X, Cartas e Crônicas, texto intitulado Kardec e Napoleão, vale a pena acessar. E aí, num determinado momento, após um breve intervalo, retornou o raciocínio inicial à nossa conversa. E aí, vem um texto que eu registrei, Arnaldo Rocha dizendo: podemos aprender muito analisando os fatos da época que precedeu o maior acontecimento da história da humanidade, a vinda de Jesus Cristo.
Emmanuel registra com riqueza de detalhes em sua obra 2000 anos. Esse livro traz considerações acerca do Império Romano, seus costumes e etc. Aí o Arnaldo concluiu dizendo: que bela obra do senador. Aí eu deixei um registro para dar continuidade ao diálogo. Por uma fração de segundo viajamos no tempo, interrompendo naquele instante a nossa conexão com a narrativa de Arnaldo. E fomos relembrando dos personagens, depois retomamos a nossa conversa e solicitamos a Arnaldo que discorresse um pouco mais sobre Públio Lentulus Cornélius, ou Cornélius Lentulus, e sua esposa Lívia. Opa, chegamos no livro há 2000 anos. Já que, por certo, ele teria mais revelações sobre essas almas confidenciadas por Chico Xavier nos idos anos 50. Meu amigo, respondeu o prestimoso Arnaldo: as experiências do casal Lentulus podem, por si só, oferecer muitos recursos didáticos ao aprendizado do bom observador. Apropriando-nos de um pensamento de Paulo de Tarso, poderemos dizer que Lívia escolheu as obras da fé e o seu marido as obras da lei. Paulo Romanos, capítulo 3. Fica a dica. Ela aplicou o seu livre-arbítrio em função do genuíno amor. Ao contrário de Públio, que se enveredou pela vida sustentando um orgulho e um profundo egoísmo que impediu uma visão clara do amor da sua amada. Quando a filha do casal Flávia foi curada por Jesus, os dois receberam uma graça que marcaria suas jornadas pela eternidade. Todavia, enquanto Lívia abriu o coração para Deus, sendo bem-aventurada nos céus, Públio Lentulus abriu mais ainda suas asas evolutivas para desferir um triste voo, buscando as bem-aventuranças na terra, bem como terríveis holocaustos no céu da consciência. No início da obra citada, é interessante notar a conversa na qual o senador relata uma série de conflitos existenciais para o seu amigo e também senador Flamínio Severus. Discorre ainda sobre um sonho no qual seu passado lhe foi descortinado e, diga-se de passagem, vinculando-o ao romance Um Pilar de Ferro que você acaba de ler. Aí, antes de prosseguir o papo com Arnaldo, a gente deu uma quebra e, como nem todos, ao ler o nosso livro, necessariamente poderia estar com há 2000 anos em mãos, nós fizemos um pequeno recorte do sonho. Pois bem, o sonho é longo, eu vou ver se eu pinço aqui algumas passagens. O sonho do senador Lentulus, ele deitado no triclínio junto com Flamínio Severus na sua vivenda lá no Aventino, ele diz assim: tenho sacrificado aos deuses segundo os nossos hábitos, e ninguém mais que eu se orgulha das gloriosas virtudes de nossas tradições familiares. Entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha, Flávia. Há muitos dias ando torturado com um espantoso enigma de um sonho. Flamínio disse: um sonho? Como pode a fantasia abalar desse modo a fibra de um patrício? Públio Lentulus recebeu a pergunta mergulhada em profundas cismas. Seus olhos parados presumiam devorar uma paisagem que o tempo distanciara no transcurso dos anos. Sonhos há, prosseguiu Públio, que se distinguem da fantasia, tal a sua expressão de realidade irretorquível. Voltava eu de uma reunião no Senado onde havíamos discutido um problema de profunda delicadeza moral, quando me senti presa de inexplicável abatimento. Realidade ou sonho, não sei dizer,
mas vi-me revestido das insígnias de cônsul ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o via a meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações do mal e do bem. Sentia-me ligado ao primeiro por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa da sua conspiração contra o Senado e participando com ele da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa. Assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassínios nefandos. Num relâmpago, revi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas de sangue e das lágrimas dos inocentes. Contemplei atemorizado como se estivesse regressando involuntariamente a um pretérito obscuro e doloroso. A rede de infâmias perpetradas com a Revolução, em boa hora esmagada pela influência de Cícero. E o detalhe mais terrível é que eu havia assumido um dos papéis mais importantes e salientes na ignomínia. Todos os quadros hediondos do tempo passaram então à frente dos meus olhos espantados. Todavia, o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se envergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando a situação, exercer as mais acerbas vinganças contra os inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sobre as mais terríveis acusações. E, ao meu coração desalmado, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Ai de mim, que espalhava a desolação e a desventura em tantas almas, porque um dia se lembraram de eliminar o verdugo cruel. Depois de toda a série de escândalos que me afastaram do consulado, senti o término dos meus atos infames e misérrimos, diante de carrascos inflexíveis que me condenaram ao terrível suplício do estrangulamento. Experimentamos então todos os tormentos e angústias da morte. O mais interessante, porém, é que revi o inenarrável instante de minha passagem pelas águas escuras do Aqueronte, quando me parecia haver descido aos lugares sombrios do Averno, onde não penetram as claridades dos deuses. A grande multidão de vítimas acercou-se então de minha alma angustiada e sofredora, reclamando justiça e reparação, e rebentando em clamores e soluços que me pareciam no recôndito do coração. Por quanto tempo estive assim, prisioneiro desse martírio indefinível? Não sei dizê-lo. Apenas me recordo de haver lobrigado a figura celeste de Lívia, que no meio desse vórtice de pavores estendia-me as mãos fúlgidas e carinhosas. Afigurava-se-me que minha esposa me era familiar, de épocas remotíssimas, porque não hesitei um instante em lhe tomar as mãos suaves, que me conduziram a um tribunal onde se alinhavam figuras estranhas e venerandas. Cães respeitáveis aureolavam o semblante sereno desses juízes do céu.
emissários dos deuses, para o julgamento dos homens da terra. A atmosfera caracterizava-se por estranha leveza, cheia de luzes cariciosas que iluminavam, perante todos os presentes, os meus pensamentos mais secretos. Lívia devia ser o meu anjo tutelar nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquela circunstância. Aproximando-se de uma imagem de cera, entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com uma simples palavra: reconheces? Sim, respondeu o amigo estremecendo. Reconheço essa efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. Enquanto nos sentíamos profundamente emocionados, o narrador, certamente inspirado pelos benfeitores que protagonizaram este belo romance, discorria sobre os acontecimentos que tanto marcaram a trajetória luz daqueles espíritos. Nesse episódio do sonho, meu filho, a espiritualidade superior preparava o ilustre senador para os momentos em que ele colocaria em xeque os compromissos assumidos no mundo maior, no tocante à encarnação do qual o livro há 2000 anos trata. Pelo fato da filha do senador romano Flávia encontrar-se enfermo, Flamínio Severus, como amigo de Públio, foi incentivando a realizar uma viagem à Palestina para o restabelecimento da saúde de sua filha. E essa viagem resultou no encontro de Públio Lentulus com Jesus. No livro Chico de Áudios e Recordações, fizemos um recorte, inserimos o encontro de Públio com Jesus, que será um dos episódios à frente no nosso Chico Live. Pois bem, Arnaldo Rocha volta o diálogo conosco, num texto muito legal, muito cheio de detalhes. Pois bem, aí tem um momento que Arnaldo nos contou, que foi a percepção de Chico quando psicografava o livro, como ele viu a cena. Foi uma dúvida que Arnaldo teve. E Chico respondeu de uma forma muito legal. Mas eu vou deixar como surpresa para o episódio futuro, quando vamos falar do encontro do senador com Jesus. Mas, naquele encontro com Arnaldo, estávamos hipnotizados diante de tantos ensinamentos. Mas inquirimos uma singela questão. E Lívia? Cumpriu fiel. E Lívia? Foi a pergunta. Resposta do bondoso Arnaldo. Cumpriu fielmente os compromissos assumidos com o nosso amigo senador. Senador era uma forma carinhosa que Arnaldo se referia a Emmanuel. Essa foi a resposta de Arnaldo com um sorriso maroto. Mas continuando. Venceu o mundo íntimo, amando e perdoando. Não permitiu, Lívia, que as convenções humanas estivessem acima de sua busca pelo Cristo. Lembrando que ela ficou 25 anos sem poder conversar com o marido. Leia um livro há 2000 anos.
O Arnaldo continuou dizendo: quantos de nós recebemos as dádivas dos amigos espirituais? E em vez de investir com confiança no caminho, na verdade, na vida, enveredamos pela via ápia da ilusão, que nos conduz ao cadafalso da dor. Eu era um perguntador um tanto quanto chato, insistente. Poeticamente eu disse: arguímos novamente. Arnaldo, poderemos, a título de ilustração, identificar na atualidade alguns personagens do romance há 2000 anos? Pois bem, ele nos contou, nós resumimos, porque nem tudo pode ser dito, mas Públio Lentulus, Emmanuel, a Ana, que foi uma serva na casa dos Lentulus, foi mãe de Chico Xavier. Flávia, a filha do senador, o próprio Chico Xavier. O amigo de Públio Lentulus, Flamínio Severus, um companheiro do movimento espírita. Ele tinha um filho, Plínio Severus, que foi Arnaldo. Então Arnaldo e Flávia tinham um comprometimento dos pais em casamento. E aí tem outros personagens, mas não vem ao caso. Agora chegou aonde que a gente queria depois de tantas histórias. Aliás, por falar em Flávia, sempre é oportuno lembrar seu perfil psicológico, apresentado pelo próprio pai e encontrado também no já referido romance há 2000 anos. E aqui, meus amigos, nós vamos ter um elemento interessante. Este era o perfil de Flávia. Mas tem um detalhe aqui que vai amarrar com o nosso tema. No esplendor dos seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos. E era Públio Lentulus pelo coração. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos, na escolha dos Severus, família, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes. Flávia sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. O consórcio Chico e Emmanuel, Chico, foi pautado numa relação desta vida e de outras. Constante convívio com a intelectualidade paterna. A educação de uma jovem romana nessa época era, sem dúvida, secundária e deficiente. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo, em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana, no fastígio do império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depravação moral
e na vida dissoluta. Pois bem, o senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo. Olha que interessante. O senador fazia questão de ser um homem antigo, tradicional, vinculado à moral, à virtude das gens romanas dos primeiros tempos. Um homem antigo, nós estamos falando aqui do início, no primeiro século da era cristã. Continuando, não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares. E foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social, com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade, com todos os preconceitos do tempo. Então ele não deixou de influenciar o orgulho e a vaidade e os preconceitos daquela época. O perfil de Flávia foi esculpido pela educação do seu pai. Essa jovem, Flávia, amava a mãe com extrema ternura, mas à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele, nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres, sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética, tão exaltada naquela época. Meus queridos amigos, nós estamos nos deparando com um retrato fiel ao perfil psicológico de Emmanuel e Flávia, ou Emmanuel e Chico Xavier. Mas eu chamo o amigo a um tópico. O pai esculpindo orgulho e vaidade e os preconceitos do tempo. A filha amava com extrema ternura a mãe, mas o seu vínculo, a sua sintonia, por ter, inclusive, sido envolvida pelo pai, que tirou a menina dos braços da mãe,
que passou a ser tratada como uma serva dentro de casa, ela estabeleceu então um vínculo maior com ele. E esse texto está trazendo uma frase espetacular para se pensar quanto à história destes e quanto ao nosso desafio. Embora com a intelectualidade exacerbada, Flávia não conseguia entender a doce humildade e a resignação heróica da mãe, tão digna e tão desventurada. Ufa! Só uma parada. Nós estamos viajando de trem. De volta de Pedro Leopoldo. Vamos dar uma paradinha na estação. Porque quando Arnaldo citou o casal, na época eu escrevi assim: recordamo-nos da passagem do mesmo livro na qual é registrado um diálogo de Fúvia Cornélia e sua filha Aurélia com um feiticeiro de nome Araxés. Esse detalhe nós vamos deixar para depois. Por quê? Envolve um momento muito complicado. Mas como o diálogo se estendia e já era tarde, tensionando encerrar, interrompemos o amigo de Chico com uma última pergunta. Você gostaria de falar mais um pouco sobre Lívia, Arnaldo? Naldinho disse assim: sobre Lívia? Gostaria de ressaltar 2 pontos. O amor que une Emmanuel ao seu coração e o respeito de Chico quando o assunto é a sua Santa Mãe. Para discorrer sobre o segundo ponto acerca de Lívia, usarei uma história para homenagear esse coração inesquecível. Quando surgiu o problema da glaucoma nos olhos de Chico, ele passou por momentos bem difíceis. Em uma tarde, quando saía do hospital em direção à casa de sua irmã Zina, residente naquela época no bairro Floresta, aqui em BH, Chico passou pelo conhecido viaduto da Floresta e resolveu parar ali para contemplar o pôr do sol. Como suas dores estavam intensas, resolveu orar e o fez com tanta fé que o resultado não tardou. Chico viu-se envolvido por uma vibração amorosa e revitalizante. Por consequência, suas dores diminuíram sensivelmente. Em seguida, contemplou uma estrela que despontava no firmamento. Ao cair daquela tarde, tal estrela tinha um brilho intenso e diferente em relação às outras. Por fim, o amigo médium viu a figura de Emmanuel, que sorrindo disse a ele: meu filho, esta estrela é a irradiação de sua mãe Lívia, que atendeu em nome de Maria Santíssima suas rogativas, permanecendo em seu preito de amor e luz. Com a voz embargada pela emoção, sentimos-nos confrangidos em estender ainda mais o telefonema, através do qual obtivemos, mais uma vez, a certeza de que a ligação dos amigos que se elegem pelos laços santificantes do amor não se interrompem com o passar irremediável do tempo. Quando sugerimos a despedida, Arnaldo, octogenário,
mas sempre jovial em sua expressão, soltou outra de suas alegres histórias. Calma, meu jovem, que ainda não acabei. Era ótimo, amigos. Muitas vezes esses telefonemas varavam a madrugada. Chico ficou tão emocionado que, retirando o seu chapéu da cabeça, chorou, chorou, chorou por longo tempo no viaduto da floresta, contrastando com o mais belo horizonte. Ao chegar à casa de sua irmã, enorme foi a surpresa dos seus familiares, pois o bojo do chapéu que usava irradiava muita luz, devido às diversas pratas ali depositadas pelos caridosos transuentes. Quando Chico nos contou esse terno episódio, imediatamente soltei uma frase singular para os sorrisos dos amigos. Ó gostosura, quem não se comove com ceguinho chorão? Eu não me contenho. Arnaldo contava essas histórias e nos emocionava, nos ensinando lições da vida à luz do espiritismo cristão. Por informações mediúnicas, médiuns confiáveis, mas sempre sujeito a erros. Mas há uma lógica, um sentido por trás. Marco Antônio era enteado de Públio Cornélios Lentulus Sura. Os dois desencarnam e os dois retornam no mesmo lar, mais à frente. E não é por acaso que o filho do senador Públio Cornélios Lentulus e Lívia Lentulus recebeu o nome de Marcos Lentulus, o retorno de Marco Antônio. A matrona referência para Sura, Júlia Antônio, exerceu um papel tão importante nos poucos 7 anos que viveram juntos. Mas é muito interessante quando no mundo espiritual uma mão suave, doce, cândida, bendita, vem guiar Sura num tribunal simbólico, aonde ele está, após ser retirado das regiões difíceis de reparação e arrependimento, ele é reconduzido a uma nova reencarnação. E agora, envolvido por uma mulher incompreendida, sofrida, de uma beleza indefinível. Essa mulher vem na condição de uma heroína. Humildade e resignação. Na terra, uma alma desventurada. Uma matrona romana que conheceu Jesus e deu a vida por ele. Quando presa, junto com Ana assistindo uma prédica cristã, sabedora as duas que elas seriam presas das feras no circo, ela com a veste de Patrícia propõe para sua serva a troca das vestimentas. A serva se assusta e ela diz: com esta roupa
nenhum soldado terá ousadia de tocar. Ana, vista as minhas roupas, porque eu quero testemunhar a minha fé a Jesus. Pois em casa eu já dei todo o meu amor. O meu coração sangra de ter perdido Marcos, raptado. Mas eu dei todo o meu amor para ele aonde ele estiver. Como dei todo o meu amor para minha alma gêmea, Lentulus. Como dei todo o meu amor para minha filha, Flávia. Mas agora, eu quero deixar um legado de espiritualidade para eles, me entregando ao Cristo. Diante da autoridade moral daquele vulto, a cristã Ana, responsável por apresentar o Evangelho para Lívia, se curva à soberania, à altivez daquela alma de escola. Trocam as vestimentas. E como previra Lívia, o soldado, ao identificar a diferença das vestes, acaba por soltar Ana, que passou a ter a missão de levar a mensagem reveladora para Públio Cornélios Lentulus, não mais Sura, mas uma alma que já estava sendo preparada para singrar o mar da transformação. Numa vida posterior, escravo de novo, até viajar no tempo e chegar nos nossos dias, para abrir o seu coração, contar sua história, se mostrar como um viajante com imperfeições, mas se esforçando para amar e servir Jesus, como um dia servira a César. Esta lição é uma lição que toca as almas sensíveis. Qual de nós, ou ai de nós que não temos as matronas para nos inspirar nessa jornada? Chico Xavier passou a reverenciar Lívia no tempo e no espaço, procurando entender a doce humildade e a resignação heróica de sua mãe, tão digna e tão desventurada. E nós podemos, apenas numa análise rápida, compreender um pouquinho da trajetória de Francisco Cândido Xavier no século XX. Graças a Deus, ele deu passos de gigante. E o gigante é reconhecido pela profundidade desses passos, que são medidos pelo tamanho de sua generosidade. Que Deus nos abençoe em nossos estudos. Que as matronas estejam sempre dispostas a nos ajudar. Porque a história da humanidade registra indelevelmente os esforços de inúmeros homens sensíveis para compreender e muitas vezes exaltar o papel da mulher. Em seus arroubos de paixões, poetas como Martins Fontes chegam a dizer: a mulher é incomparável, não tem um símile sequer, é inconfundível e adorável.
É mais que flor, porque é mulher. Ela é suprema inspiradora, ela é suprema inspiração. E criatura e criadora, ela é maior que a criação. Longe de ser um mero simulacro masculino, a mulher ocupa o espaço mágico onde se estabelece a reação alquímica da espécie humana com a natureza. Sua presença dá significação e razão de ser ao homem. Sem ela, ele se torna um náufrago, um viajante sem destino, solitário e triste. A mulher enfrenta o eterno desafio de realizar a missão de Ísis em todos os tempos. Hoje ela é, além de esposa e mãe, uma cidadã ciente de seus direitos, que assume as tarefas com uma competência nada surpreendente. Cientistas, professoras, médicas, dentistas, empresárias, bancárias, operárias, médiuns e tudo mais. Também a espiritualidade, como se poderá constatar na obra doutrinária, se empenha na idealização da mulher como sucedânea do belo mito de Ísis na atualidade. Conta a lenda que Ísis, deusa suprema do panteão egípcio, reinou com o marido Osíris em uma época próspera e feliz. O casal ensinava ao povo, além dos rudimentos da agricultura e as artes da vida, as normas civilizatórias. Atribui-se a Ísis a instituição do casamento. Deve-se a ela o aprendizado de tecer os fios de linho e a confecção de roupas. Ela é também a grande mãe. Um dia, porém, ao retornar de uma viagem, Osíris foi traído por Sete, seu irmão, que usou a estratégia vil do artifício e o assassinou, esquartejando seu corpo, cujos pedaços foram espalhados pelo Egito. A esposa fiel, Ísis, recolheu as partes do esposo, reconstituindo-o e devolveu a vida. Segundo o mito, no fim de suas existências, Osíris foi viver no sol, enquanto Ísis passou a morar na lua. Por isso, os egípcios atribuem às cheias periódicas do rio Nilo as lágrimas derramadas por Ísis, que nunca deixou de sentir saudade do marido. A tradição consagrou Ísis como símbolo da natureza, a mãe eterna de todos os seres, venerando-a em todo o Egito e até a outras localidades. Na Grécia, foi identificada com a deusa Deméter, e sob o domínio de Roma, Ísis era cultuada às margens do rio Danúbio e Reno, assim como em templos na Gália e na Espanha. A arte representa Ísis no papel de mãe, rainha, mestra, e ao lado dos sarcófagos, chorando os mortos. Certamente é por isso que os espíritos se expressam com o auxílio de médiuns. O telefone só toca de lá para cá. Chico Xavier costumava explicar. Sem prescindirmos da licença poética, como que a produzir um sopro através do véu de Ísis, adotando a psicografia, essa forma silente de comunicação. É o som do silêncio. Esta, aliás, costuma ser também a forma sutil e eficaz de uma mulher sensível e inteligente dizer o que experimenta e vivencia em seu íntimo. Esta, muitas vezes, é a linguagem da mãe, o silêncio. E conta ainda Chico Xavier que o silêncio
representa o amor de Lívia na sua história e na trajetória do seu benfeitor, Emmanuel. O silêncio mais doce e profundo que todos nós ansiamos. O silêncio brilhante do amor. Que o amor prodigalize novos tempos, nova vida, esperança, fé, trabalho, renovação, caridade e paz. Paz é o que desejamos para todos vocês que fazem parte da família Chico Live Xavier, nas tardes, noites das sextas-feiras. Agradecemos de coração a audiência, a presença de vocês, o intercâmbio nos chats e o compartilhamento desse material com as almas queridas nos seus grupos sociais. Pedimos, com carinho, que vocês possam se inscrever no canal Gênese e no canal da Rede Amigo Espírita. Vamos dando passos, como ensina Emmanuel, na direção certeira do Cristo. Portanto, para a frente e para o alto, sempre. Dê um like no nosso vídeo, acione o sininho e vamos sim juntos formar uma família fortalecida pelo bem, semeando o bem e construindo juntos um mundo melhor. É o que todos nós ansiamos, desde os tempos de Júlio César, JC, que depois abre um painel para Jesus Cristo. A novidade que ainda desconhecemos nos dias atuais. Desconhecemos porque não nos colocamos para vivê-lo. Não basta falar. Temos que pensar diferente para fazer toda a diferença. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, agradecidos a Arnaldo Rocha, ao nosso querido Chico Xavier, a todos os espíritos que estiveram conosco nessa tarde, vamos encerrar dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Até amanhã com a transmissão do programa Apocalipse às 8h30. Já é no limiar do sábado. Até lá. Valeu.